Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre as doenças virais. Trataremos bem superficialmente de cada uma das principais viroses que vocês podem se deparar aí durante os seus estudos, durante os vestibulares. Beleza? Então, bora para o nosso vídeo. As viroses nada mais são do que doenças causadas por vírus. E uma das coisas é que, de um modo geral, todas elas têm uma sintomatologia muito parecida. Em geral, febre, dor de cabeça, dor no corpo, falta de apetite, indisposição. E também é algo bem geral, boa parte dessas viroses não tem um tratamento específico. Você não vai ter um tratamento para ela. O tratamento é literalmente esperar o período de incubação que a virose vai ter, o período da virose, bem como esperar o período de resposta do seu sistema imunológico para responder a esta infecção viral e curar-se sozinho dessa doença, beleza? As formas de contágio. Quanto às formas de contágio, a gente vai apresentar basicamente três principais formas. A primeira é a forma pessoa a pessoa, é o contato direto da pessoa com a partícula viral, tá? Geralmente um contato da partícula viral com uma mucosa dos olhos, boca, mucosa genital. Então, os contatos de forma pessoa a pessoa geralmente é um contato direto. Esse contato direto pode vir por meio do perdigoto, uma pessoa espirrar e jogar aquelas partículas ali em direção a uma outra pessoa e essa pessoa acabar pegando a doença. Lembrando que o espirro, a pessoa pode, um espirro bem dado, pode emitir aquele perdigoto ali até uns 8 metros de distância. A tosse de uns 3 a 5 metros, dependendo da tosse que a pessoa, da forma como a pessoa tossir. Então é uma forma de contágio pessoa a pessoa, além, é claro, do contato direto físico, além das relações sexuais. Outra forma de contágio muito comum das viroses é a transmissão por meio de vetores, principalmente os artrópodes, em especial os mosquitos. Além disso, nós também temos a forma de transmissão de vetor, por exemplo, com agulhas contaminadas, no caso de usuários de droga, um local onde um tatuador não faça a troca adequada da agulha da tatuagem. Todas essas são formas de contágio por vetores. E a forma de contágio por fômite, que é quando um objeto de uso comum está contaminado previamente por outra pessoa. Bom, na lista que nós vamos abordar hoje, nós vamos falar dessas 18 doenças de uma forma bem superficial. A gente não vai abordar especificamente a reprodução, o ciclo reprodutivo viral de cada uma delas, então nós não vamos falar isso. Caso vocês queiram que eu trate especificamente de alguma um pouco mais aprofundado, deixa lá nos comentários que a gente pode dar uma olhada de fazer especificamente uma videoaula para aquilo dali, mas hoje não, a gente vai trabalhar de um modo geral todas essas doenças, falando sobre suas principais características e formas de contágio. A primeira que nós vamos começar é a AIDS, que na sigla em português é SIDA, que é Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Essa doença é uma infecção sexualmente transmissível, uma IST. Ela é causada pelo vírus HIV, que pertence à família Lentiviríade. Esse vírus, qual é o grande problema do vírus HIV? Ele é um vírus que infecta as células do sistema de defesa, os linfócitos. Ele infecta as células CD4. Ao entrar nas células de defesa, esse vírus então se multiplica lá dentro e mata a célula, levando ao colapso celular. Mas qual é o problema? O problema é que esse vírus ele vai ficando permanente dentro do seu corpo porque o seu sistema imunológico não dá conta de matar. Porque toda vez que o seu sistema imunológico precisa ter um ganho de crescimento para poder combater o vírus, os vírus têm o crescimento junto, porque vão utilizar as células de defesa para se multiplicar. Então é um problema muito sério. Esse vírus é transmitido pelo contato sexual, o sangue da mãe sangue da mãe para o contato com o filho na hora do nascimento, além, é óbvio, da amamentação também libera secreção. E o fato do vírus atacar o sistema imunológico faz com que a pessoa que tem AIDS não morra especificamente de AIDS, mas vai morrer de uma outra doença,
uma vez que o seu sistema imunológico está enfraquecido. A nossa próxima doença é a catapora, que é transmitida pela varicela, que é o vírus, que é a varicela zoster. Esse vírus ele causa uma infecção na pele que forma essas pústulas. Estas pústulas, ao estourar, elas vão liberar novos vírus que vão infectar outras pessoas. Então, assim, eu quero que vocês entendam que a catapora, né, geralmente é uma doença que vai acometer criança, ela distribui-se ao longo do corpo, causando especificamente somente coceira e irritação no local. E essa característica ela se dá pelo desaparecimento relativamente rápido. A pessoa pega a catapora na infância, sem nenhum medicamento. Os medicamentos que vão ser utilizados é basicamente medicamento para coceira, minimizar a irritação da coceira. E do resto é esperar o corpo da pessoa dar conta de combater o vírus da varicela. Qual é o grande problema desse vírus varicela zoster? Ele causar o que a gente chama de herpes zoster. A herpes zoster é a reativação desse vírus mais para frente, principalmente na fase adulta. O povo chama popularmente o herpes zoster de cobreiro, como se o cobreiro viesse de uma outra coisa. Não, cara, é o meio transmitido pelo vírus herpes zoster. Esse vírus ele vai transmitir o cobreiro, que geralmente ele se alastra na região do tórax, tá? E é bem localizado, formando essas faixas aqui na região do tórax. Qual é a característica agora do herpes zoster em relação à catapora? O herpes zoster causa muita dor. E essa dor, ela permanece mesmo após a cura do herpes. Esse fenômeno é chamado de neuralgia pós-herpética. Ou seja, depois que essa herpes zoster sai, ainda permanece o dano causado nos neurônios, né, nos neuroreceptores de terminações livres. Essa dor vai permanecer por alguns meses até, dependendo, alguns dias, estendendo até alguns meses. E os cientistas não sabem explicar como que esse herpes zoster pode ter voltado na pessoa que já teve. Acredita-se que possa haver uma queda imunológica e acabar havendo então a reativação viral, o que pode levar então ao herpes zoster, beleza? A nossa próxima virose é a cachumba, causada pelo vírus do gênero Paramoxivírus, que é um vírus característico, pois ele ataca o sistema digestório. Só o sistema digestório? Não, mas é preferencialmente o sistema digestório, pegando ali nas glândulas salivares, pâncreas, mas ele pode também infectar as gônadas, tanto masculina quanto feminina. No caso das gônadas masculinas, a gente costuma dizer que a cachumba desceu e ela vai literalmente para o saco escrotal, onde ela vai infectar os testículos e pode levar à diminuição da fertilidade da pessoa que teve cachumba. Olha, não é esterilidade. A diminuição da fertilidade é uma diminuição do número de espermatozoides viáveis. A pessoa ainda poderia ter filhos? Poderia. É mais difícil? É bem mais difícil, mas há essa possibilidade. Então eu quero que vocês entendam que a cachumba, quando ela vai descer, ao infectar os testículos, ela pode promover o quê? Uma infertilidade, diminuir a fertilidade da pessoa, especificamente não a esterilidade, beleza? Outro vírus que a gente vai trabalhar aqui é o Covid-19, só lembrando que, apesar dele ser tratado como uma síndrome respiratória aguda, nós já sabemos que ele é um vírus bem sistêmico, ele não afeta só o sistema respiratório. Ele é um vírus da família dos corona e esse vírus, como nós já sabemos, tivemos o surto aí em 2020, pandemia. E essa pandemia teve um alto grau de disseminação, causando inúmeros problemas, além de mortes, fora os danos, né? Graças às vacinas que foram desenvolvidas durante esse período, nós aí estamos conseguindo superar esta pandemia, por conta da vacinação. Então, vamos vacinar aí, galera, pelo amor de Deus.
Então, quando o coronavírus infecta o organismo, essas manifestações vão desde uma gripe comum a uma pneumonia, extremamente fatal em alguns casos, podendo também ter problemas neurológicos em alguns casos. Alguns pacientes tiveram perda do paladar, perda de memória recente, uma diminuição na capacidade cognitiva, pelo menos por algum tempo, tudo isso causado pela Covid. Lembrando que ele não é o único vírus da família do coronavírus. Em 2002 e 2003, nós tivemos uma epidemia na região do Oriente Médio. Acredita-se que essa epidemia de 2002 a 2003 tenha vindo, inclusive, da transmissão de coronavírus de camelos. Tá? O outro vírus que nós vamos abordar aqui é o vírus Ebola, que ele causa uma febre hemorrágica que ataca o sistema circulatório e também o sistema imunológico. O problema desse vírus é que esse vírus não tem cura. O que se faz é isolar, transferindo a pessoa para um local, cuidar da pessoa ali momentaneamente até ela ter ali literalmente uma morte adequada. Infelizmente, o Ebola ainda não tem um tratamento adequado e acredita-se que os morcegos sejam os principais reservatórios e os mais prováveis dessa doença. E essa zoonose ataca principalmente ali as regiões da África Ocidental. Em 2014 e 2015 nós tivemos uma epidemia local ali nessa região, matando inúmeras pessoas. E, infelizmente, é um vírus que ainda não tem tratamento. Tá? A nossa próxima doença aqui é a febre amarela, que é causada por um flavovírus. Esse vírus ele ataca também o sistema imunológico e o sistema circulatório, focado principalmente no sistema circulatório, as células que transportam o nosso oxigênio, que são as hemácias. No seu ciclo de reprodução, eles rompem as hemácias. Ao romper as hemácias, libera uma substância de dentro da hemácia chamada de bilirrubina, que dá essa coloração amarelada na corrente sanguínea e se espelha para o lado de fora, onde o sangue está passando. Então, olhos, a própria pele, ao invés de ficar roseada por conta do sistema circulatório, vai ficando amarelada. Lembrando que a transmissão do caso da febre amarela, você vai ter os vetores Aedes aegypti e o Haemococcus. E isso classifica a febre amarela em dois tipos. A febre amarela silvestre, que é transmitida pelo Haemococcus, e ocorre em regiões florestais, e a febre amarela urbana, que é transmitida preferencialmente pelo Aedes aegypti, que acontece principalmente nas cidades. O Aedes aegypti é um tipo de mosquito que se adaptou extremamente bem à vida urbana, e esse problema está ligado não só à febre amarela, mas também aos seus agregados, como é o caso da dengue, depois a gente vai falar de chikungunya e da zika. Tá? No caso especificamente da dengue, a dengue é uma doença causada por uma série de vírus, que a gente chama de DEN1, DEN2, DEN3, DEN4. Esse também é um vírus do gênero flavovírus e ele ataca o sistema circulatório. No caso desses vírus, principalmente as paredes dos vasos, que causam o enfraquecimento dessas paredes, o que promove as hemorragias características da dengue. O seu vetor de transmissão, como nós já falamos, é o Aedes aegypti, mas a principal doença é a dengue hemorrágica. O principal problema é a dengue hemorrágica, que é a manifestação mais grave. Tá? Que aí, nesse caso, o paciente vai apresentar problemas na circulação, hepatomegalia, crescimento do fígado, que pode levar à morte, que é o real responsável pelas mortes no caso de dengue, é a dengue hemorrágica. E, novamente, nenhuma dessas doenças vai ter um tratamento específico. O que você tem é um paliativo para amenizar a dor do paciente e esperar o seu sistema imunológico dar conta das doenças. A nossa próxima é a febre chikungunya, também transmitida pelo Aedes, tá? E não só o Aedes aegypti, mas o Aedes albopictus. E esse vírus da chikungunya é o CHIK5. Ele também ataca o sistema circulatório, mas ele vai gostar demais de junta, tá? Articulações, o que promove uma inflamação dessas articulações, gerando uma dor excruciante no paciente, e essa dor
além, é claro, da vermelhidão nos olhos, vermelhidão na pele, mas a dor e os inchaços nas articulações é o mais característico no caso da chikungunya. Em alguns pacientes, mesmo após o período que o corpo do paciente dá conta de se livrar das viroses, a inflamação que ele causou nas articulações permanece ali por meses a fio, tá bom? No caso da febre zika, é transmitida pelo zika vírus ZK5, que é o causador dessa virose, e a transmissão novamente pelo Aedes aegypti e pelo Aedes albopictus. Tá? Para prevenção, aí no caso de todos os três, até da febre amarela, o uso de repelente. Se você mora num local onde a quantidade de mosquito é intolerável, tela de mosquiteiro. E qual que é o principal problema no caso da zika? Apesar de todos terem uma sintomatologia muito parecida, que depois a gente vai colocar, o zika vírus especificamente, ele causa um problema nas mulheres gestantes, que vai ser uma má formação do sistema nervoso do feto, o que pode promover a chamada microcefalia. Então, gente, vamos nos proteger contra os mosquitos, vamos combater a água parada, porque isso vai evitar muito problema, muita dor de cabeça para todos nós. Então aqui só para fazer uma comparaçãozinha bem superficial, tá, gente? Característica geral da dengue: febre alta, dor no corpo e atrás dos olhos, fraqueza e vômito, com vermelhidões espaçadas de grande extensão ao longo do corpo. Tá? A chikungunya: dor e inchaço nas articulações, pés, mãos e tornozelo. Tem febre? Tem febre. Tem dor no corpo? Tem dor no corpo. Tem vermelhidão? Tem vermelhidão. Mas o mais que se destaca é a dor nas articulações. Já na zika, você tem muita mancha vermelha, coceira muitas vezes nessa mancha vermelha, uma febre um pouco mais leve e dor muscular nas articulações, mas também mais leve que o da chikungunya. Então, assim, os três têm uma sintomatologia muito parecida, com febre, dor no corpo, dor nos olhos, com algumas variações. É claro que no caso da dengue a febre é mais alta, no caso da chikungunya e da zika a febre é um pouco mais baixa, tá bom? Ou pelo menos não é tão alta. Outra virose é a gripe comum, tá? Ela é causada pelo vírus influenza, que ataca o sistema imunológico. A sua transmissão acontece em contato direto, pessoa a pessoa, então emissão de perdigoto, contágio por fome, tinha lá um interruptor, um restaurante onde foi todo mundo comer e estava gripando, estava gripado, saiu contaminando todo mundo. E o que você tem para fazer? Hidratação, alimentação, descanso e pronto. Você não tem mais nada para fazer. Como esse vírus é um vírus que tem uma alta mutação, capacidade mutagênica, as vacinas têm que ser o tempo todo ano tem uma leva de vacina para estar refazendo, porque há uma mudança muito grande nas estruturas proteicas do vírus e a vacina que você usou no ano passado não necessariamente vai te proteger contra a cepa viral desse ano. Tá? Bom, a outra virose aqui é a herpes. A herpes é uma doença associada à pele e ao sistema genital. A gente tem dois tipos de herpes. A herpes labial, causada pelo herpes simplex 1, e a herpes genital, causada pelo vírus herpes simplex 2. Então são dois vírus diferentes, são duas cepas diferentes. Uma infecta o lábio, no caso do herpes simplex 1, e o outro infecta a genitália, no caso do herpes simplex 2. Ambos por contato direto dos fluidos corporais ou de uma ferida da pessoa infectada para outra pessoa. Pode acontecer de mãe para filho, né, de pai para filho, pode acontecer, esse contato pode acontecer com o uso de objetos comuns, né, a pessoa foi lá, bebeu num copo, a pessoa estava com o vírus, foi lá, comeu, tá lá lambendo os dedos, chips em fios, a mão no pacote do coleguinha, o coleguinha enfia a mão lá dentro e come, vai pegando. Então, assim, é um vírus extremamente difundido, não vai correr dele, principalmente o simplex 1. O simplex 2 já não é tanto, mas o simplex 1 sim, tá? Diferentemente, o HPV, que já é o
papilomavírus humano, tá? Ele ataca o sistema genital, não é o herpes, é outro. Apesar do herpes causar umas pústulazinhas, o HPV causa verrugas, tá? A melhor forma que você tem para evitar o HPV, é claro, é a vacinação e o uso de preservativos, que é extremamente importante se você quiser evitar o HPV. O HPV, especificamente nas mulheres, é extremamente mais problemático do que no homem, uma vez que pode acabar induzindo, né, o câncer de colo de útero. A próxima virose que a gente vai falar aqui é a poliomielite, que causa paralisia infantil, é transmitido por um vírus do gênero poliovírus, tá? Principalmente da família dos picornavírus. A transmissão vai do contato com água contaminada, então o saneamento básico é uma das principais formas de combate, além da vacinação. Pelo amor de Deus, gente, vacine! Nós tínhamos erradicado a poliomielite no Brasil até os anos de 2019, quando veio essa levante aí de pessoas com uma ideia anti-vacina que estão deixando de vacinar e nós estamos tendo novamente casos de poliomielite, uma doença que nós já tínhamos erradicado literalmente aqui no Brasil. Tá? Então, além da vacinação, o contato com a pessoa portadora, o uso de um saneamento básico adequado para a população, tudo isso é uma forma de evitar o contágio da poliomielite. A nossa próxima virose é a raiva, a nossa última virose que a gente vai falar aqui. Ela é uma virose que não tem cura, não vai ter cura. Ah, professor, eu vi uma pessoa que se curou da raiva. Gente, você vai encontrar alguns casos na literatura, no jornal, que a pessoa se curou, mas a pessoa se curou assim com uma série de danos, tá? Problemas neurológicos, de fala, a pessoa está vegetando. Por quê? Porque o vírus ataca, principalmente, ele vai atacar o sistema nervoso. Ao atacar o sistema nervoso, você tem um comprometimento neurológico, levando a pessoa, então, a uma falência geral dos órgãos por conta dessa doença. Tá? Vai parar toda a transmissão dos sinais nervosos, atrapalhando movimentação, atrapalhando deglutição. Os principais reservatórios são cães, gatos e morcegos, mas de um modo geral, os morcegos são os principais reservatórios. Mas, de qualquer forma, você estava na rua, tomou uma mordida de cachorro, vá para o hospital, aonde você vai ter que fazer o tratamento, administrando soro antirrábico no local da ferida, além, é claro, de uma limpeza adequada para evitar a contaminação bacteriana, que o animal tem uma boca suja, e você vai fazer todo o trâmite de tratamento para evitar de você pegar essa doença que praticamente não tem cura, tá? Então, não deixa essa passar batido, beleza? Bom, meus caros, era isso que a gente tinha para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o seu like aí, se inscrevam no canal. Se vocês querem saber mais sobre o ciclo viral específico de alguma dessas doenças, coloca aí nos comentários, tá? Que a gente vai produzir, então, uma videoaula específica para aquela virose, beleza? Um forte abraço para vocês, eu vejo vocês no nosso próximo encontro. Valeu!